Olá, que alegria estar aqui no segundo episódio do nosso podcast Meu Ambiente. O meu, o seu, o nosso ambiente. E comigo hoje eu recebo aqui importantes nomes, né? Primeiro eu vou apresentar para vocês o promotor de justiça, ele que é coordenador do CAOMA, Dr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, uma alegria recebê-los. O podcast já é um sucesso. Vamos falar de meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Pois é, gente, reflexões, ideias, é o nosso podcast, não é mesmo? Meu Ambiente está aí o segundo episódio e nós já contamos com nomes tão importantes como o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho. Que bom recebê-lo, tudo bem, É um doutor? prazer, para mim é um enorme orgulho estar aqui para a gente falar desse tão importante tema. Ah, pois então, coronel, que alegria, viu? E comigo aqui também o porta-voz, o ex-tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, muito conhecido, o deputado federal atualmente, Pedro Ayrara. Tudo bom? Tudo jóia, que felicidade estar aqui nesse podcast com duas das instituições mineiras mais queridas e mais respeitadas, né? O Ministério Público e também o meu nobre Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pelo convite. Antes de começar, eu quero saber o seu nome completo. Eu desafio a falar aqui para os nossos internautas o seu nome completo. É um pouquinho difícil, né? Pedro Doshikazu Pianchão Ayrara. Do Chicago. Exatamente. Ah, gente, vamos treinando aí, viu? Vamos treinando que vai dar tudo certo, né? Ô, doutor Carlos, antes de começar, eu quero que o senhor faça aí uma apresentação, né? A principal aí parceria entre o Ministério Público, porque nós temos inúmeras parcerias junto com o Corpo de Bombeiros. Quais são as principais? A parceria do Ministério Público de Minas Gerais com o Corpo de Bombeiros, ela é para a defesa dos mineiros. É uma parceria imprescindível para que tenhamos um estado seguro, para que possamos conviver com sustentabilidade. Assim como o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público também foi forjado nas adversidades. As atuações são complementares. Então, é muito importante que as instituições públicas possam trabalhar em convergência, de modo a produzir resultados eficazes e, com isso, trazer segurança para os cidadãos mineiros. Coronel Erlon, o senhor, assim, uma atuação brilhante frente à centenária instituição que é o Corpo de Bombeiros, né? E, inclusive, gente, até a roupa dele, né? O podcast é muito interessante, porque você que está nos assistindo pode ver aí que maravilha de farda, né? Uma farda muito respeitada e referência mundial. Como que é lidar com tanta responsabilidade no dia a dia? Bom, primeiro é termos o espírito específico da nossa missão constitucional, que é de salvar vidas, proteger. E no caso de Minas Gerais, que é um estado grande e tem todas as suas características aí, a gente tem sofrido muito, né, nos últimos anos com diversos eventos, né? Eventos que têm nos proporcionado aí diversas situações. E graças à qualificação, ao treinamento, né, e essas características elas são colocadas em prática. Então a gente vê com bastante responsabilidade, com bastante confiança o nosso trabalho. E graças a isso, né, e ao próprio apoio do Ministério Público, a gente tem conseguido não só ter o atendimento eficiente no Estado de Minas Gerais, mas também transcender os muros do Estado. Tivemos ajudando companheiros da Bahia, de Pernambuco, e nesse momento, inclusive, no momento complicado de estiagem, estamos com 2 oficiais lá no Canadá, fazendo toda a coordenação dos incêndios florestais naquele país, tendo em vista a expertise do Brasil. Então, a gente tem essa missão muito importante, que é salvar vidas e proteger. Inclusive também, né, coronel, é muito importante o senhor falar sobre a atuação na Turquia. Nós tivemos recentemente aí, perdemos, né, 21 mil mortos no desastre na Turquia, e a instituição do Corpo de Bombeiros foi fundamental, né, em Minas Gerais, que deslocaram até lá, não é isso? Para ajudar nessa missão? Foram vários militares, daqui de Minas Gerais nós deslocamos 6 militares,
para a Turquia, sob a coordenação do Major Heitor, e foi o único estado em que levou um equipamento que a gente chama de detector de vidas, né, que ele faz toda uma avaliação do sistema respiratório, cardíaco, para entender se ali tem vida ou não. Tivemos momentos ali de aprendizagem, porque aqui no Brasil nós não temos muito essa característica, né, de terremoto, e foi uma operação importante para o crescimento desse pessoal, dessa nossa equipe. E fundamental, né, para colocar em prática aquilo que a gente vive no dia a dia. Então foram 15 dias de trabalho intenso, nós tivemos um momento muito difícil, que no terceiro, quarto dia da nossa operação em campo, todos os nossos militares tivemos mais um tremor naquele dia, de 6,4, e que se nossas equipes estivessem em locais específicos, talvez não estariam aqui, né, junto com esse comandante para a gente contar essa história. Mas graças à capacitação, ao treinamento, que hoje nós temos essa referência, não só nacional, como internacionalmente. E excelente. Por falar em contar histórias, quem sempre contava as histórias e vinha a público para a imprensa é hoje o deputado federal, né, que antigamente era o porta-voz da instituição, Pedro Ayrara. Pedro, como é que foi essa migração aí de primeiro-tenente aí do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para hoje deputado federal? É uma responsabilidade muito grande, mas o que eu costumo dizer é que o propósito ele continua o mesmo, né? É de salvar vidas, é de atender o povo mineiro, que já era o propósito que eu já carregava desde o Corpo de Bombeiros, só que agora eu faço isso num outro âmbito, que é o âmbito do Congresso, onde a gente também tem a oportunidade de discutir políticas públicas para garantir que esse serviço tão bem feito aqui pelo Corpo de Bombeiros, pelo Ministério Público e por outras instituições, para que isso faça sentido e atenda bem a população mineira. É importante a gente, nesse momento aqui, a gente destacar que tanto, né, o Ministério Público quanto o Corpo de Bombeiros são instituições públicas e a gente tem, né, aqui duas instituições de excelência que, como foi muito bem dito aqui, de pessoas extremamente preparadas. Então, lá no Corpo de Bombeiros, né, a gente teve atuações, né, fora do estado, tem atuações internacionais, como a gente está agora no Canadá, Ministério Público também nem se fala, profissionais extremamente qualificados, academicamente, tecnicamente, e isso que faz a diferença. E aí o nosso papel lá no Congresso é a gente conseguir estruturar cada vez mais esses serviços, seja do ponto de vista de recurso, seja do ponto de vista de leis, para que o cidadão mineiro perceba isso. E eu fico muito feliz de estar aqui, porque igual nesse trabalho do Corpo de Bombeiros, né, estando 11 anos como eu estive lá, os últimos 11 anos, eu sou testemunha, assim, do tanto que o Ministério Público, aqui eu não estou puxando saco não, porque eu estou na frente dele, não, mas é porque é verdade, aqui um dos nossos principais parceiros, né, o Dr. Carlos, assim, ele tem possibilitado, graças a ajustamento de conduta, a realmente contemplar a nossa instituição, porque até hoje sou bombeiro, a gente conseguir fazer um atendimento melhor. Não seria possível muitos dos nossos atendimentos sem que fossem ser recursos, doutrinas, sem que o Ministério Público fizesse essa salvaguarda. Então, assim, aqui realmente um tempo de aprendizado mesmo, que a gente tem duas instituições maravilhosas, e se a gente pode fazer um trabalho tão bem feito, é porque a gente tem grandes parceiros, como aqui o Dr. Carlos. E esse reconhecimento veio a público, né? Porque o Dr. Carlos, ele é bombeiro honorário, então eu gostaria de saber, eu quero que o senhor fale aqui para os nossos internautas, como que é para o senhor essa gratificação de ser o bombeiro honorário, doutor? Foi recebida com muita responsabilidade, né, Patrícia? Todo menino sonha em ser corpo de bombeiros, né? Ser bombeiro. É uma brincadeira de criança que a criança leva isso embutida. E teve um dia que me chamou muita atenção, que foi o dia 6 de novembro de 2015. Foi o dia posterior ao rompimento da barragem de Mariana. Né? E na madrugada eu tive a oportunidade de me deslocar até Bento Rodrigues, de helicóptero com o então comandante, Coronel Estevam. E ao chegar, eu jamais me esquecerei daquela cena, porque a lama borbulhava, era um dia assim, muito difícil de ser enfrentado. E naquele dia, a minha admiração pelos componentes do Corpo de Bombeiros, ela se elevou demais. Aumentou. Porque eu pude perceber ali a vocação daqueles militares, né? Nós, promotores, atuamos também salvando vidas, mas atuando juridicamente, atuando por meio de ação, são atuações complementares. E poder perceber ali a vocação daqueles militares,
salvando vidas, mas salvando vidas colocando a própria vida em risco. Isso me chamou muita atenção, assim, me fez assim, olhar para o Corpo de Bombeiros de Minas com uma admiração acima de qualquer outra instituição. E depois de um tempo poder receber essa homenagem, o título de bombeiro honorário, me fez de uma alegria imensurável. Foi a maior Emoção, né? emoção que eu tive na minha carreira. E eu espero com isso que a nossa atuação do Ministério Público possa ainda mais somar a atuação do Corpo de Bombeiros nessa missão de salvar vidas. Nós, no nosso estado, vivemos com um passivo de mineração. As barragens de rejeitos nós a consideramos como bombas relógios. Então, a missão do Ministério Público, eu digo isso para os promotores, é que os nossos militares do Corpo de Bombeiros nunca mais tenham que nadar em mar de lama. Essa é a nossa missão. Atuar preventivamente para que eles não tenham que mostrar sua bravura colocando a sua vida em risco em mar de lama. São imagens inenarráveis, quando a gente lembra, comandante, de vários homens, dos seus homens, né, nadando nesse mar de lama, principalmente em Brumadinho, cenas que jamais serão esquecidas. E, ao mesmo tempo, nosso porta-voz da época vinha a público querendo, devia estar destruído por dentro, né, Com Pedro? certeza. E aí, como é que é vir a público, dar uma notícia e trazer esperança para as pessoas que esperavam, né, para os seus entes queridos e esperavam com vida? Como é que era isso no dia a dia? Olha, acho que o primeiro é um exercício muito grande de empatia, porque todos nós, né, vamos enquanto bombeiros, vocacionados para fazer isso, mas todos nós vamos enquanto mineiros, em primeiro lugar, né? Quando teve, na época de Brumadinho, teve uma frase minha que acabou sendo muito divulgada, que era: estamos buscando como se fossem nossos pais e nossas mães. E, de fato, isso não só na Operação em Brumadinho, mas a marca, né, acho que do Corpo de Bombeiros, é a gente ir atender, e muitas vezes tem uma peculiaridade no nosso serviço, é que nós somos usuários do nosso próprio serviço. Se, Deus o livre, né, aconteceu um acidente, né, com a minha mãe, ela ficar presa às ferragens, um acidente rodoviário, aconteceu um incêndio com a minha irmã, com a minha própria família, quem vai atender é o meu Corpo de Bombeiros. E, obviamente, eu vou querer que aquela pessoa ali que está na ponta da lança, um sargento, um soldado, que às vezes eu conheço, às vezes não conheço, que ele tenha o mesmo compromisso que eu teria se eu estivesse atendendo minha própria mãe e minha própria irmã. Quando a gente consegue, né, com que todos da nossa corporação percebam isso, como de fato percebem, e a gente vê o nível de dedicação dos nossos profissionais, é muito importante a gente falar disso, porque às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada do serviço público, e aqui a gente vê um serviço público que funciona, que se dedica, tanto no Corpo de Bombeiros quanto no Ministério Público. Quando eu preciso ir ali, né, quando precisava ir ali, falar em nome da minha instituição, eu falava assim, vivendo a minha verdade. Então não é uma coisa que eu falo da boca para fora, não. É porque realmente eu sei, assim, do nível de dedicação de todo mundo, do tanto que todo mundo entende aquela vocação e aquele desdobramento como algo genuíno do coração, e de como que a gente faz esse sacrifício, que foi muito bem citado aqui, com que ele seja uma realidade em qualquer atendimento nosso. Então, essa confiança social, esse reconhecimento, ele não é à toa. Ele é graças a esse valoroso trabalho de tantos homens e mulheres que dia a dia estão ali entregando ali sua contribuição nisso. Homens e mulheres que dia a dia estão ali entregando a sua contribuição. Mas como manter essa confiança, comandante, desses homens e mulheres? Pois é, isso é um grande desafio, porque no dia a dia, né, todos nós somos submetidos a diversas situações que nem sempre está ao nosso alcance. Mas com treinamento, com qualificação, isso é sempre importante. O caso de Brumadinho é um caso emblemático, né, porque eu sempre falo que a história vem não só nos mostrando, mas nos ensinando. Então, Minas Gerais teve um histórico muito grande de rompimento de barragens, lá de Miraí, Cataguases e outras. E em 2015 tivemos Mariana, como o Dr. Carlos falou aqui. E ali, né, a gente nunca teria a noção de que alguns anos depois aconteceria novamente. E aconteceu, Brumadinho, e o que mais nos chama a atenção foi a forma como estes militares lidaram com essa situação, ou lidam com essa situação, porque são qualificados e dedicados. E ali em Brumadinho foi a colocação em prática de tudo aquilo que a gente vivenciou. Eu até sempre falo com o Pedro, né?
porque a gente tinha vários momentos ali nas diversas reuniões, e onde a gente tem um papel importante do Ministério Público e do nosso porta-voz, vamos dizer assim, é que nas diversas reuniões de coordenação, em que a gente tinha que ser firme, né, e o Ministério Público estava ali nos proporcionando essa firmeza. E da mesma forma, a gente às vezes fazia lá a comunicação, olha, fizemos isso hoje, falava para o Pedro e ele, né, com seu dom, passava isso para a população de uma forma geral. E isso, graças, obviamente, né, a toda essa qualificação, esse treinamento que a gente coloca no dia a dia. E homens e mulheres que gostam do que fazem. Amam, né? Amam o que fazem. Amam Eu o acho que que é a fazem. melhor situação. É. Os bombeiros estão porque gostam, são porque gostam. Muito raramente você vai ter um bombeiro militar que não gosta do que faz. Então, isso às vezes a gente perpassa e coloca muito risco para a vida desses homens e mulheres. Coronel, aqui no nosso podcast, O Meu Ambiente, a gente quer trazer reflexões e conhecimentos para a população de uma maneira geral, que o ambiente é de todo mundo. Não é uma pauta política, não é uma pauta do promotor, né? Aqui do CAOMA, da promotoria, não é uma pauta só do Corpo de Bombeiros que atua em defesa do meio ambiente, mas é uma pauta da Patrícia Joe, da Camila, da Cecília, de todos, né? De você que está aí, o nosso internauta, nos assistindo. Qual que é o maior gargalo hoje que você acha, assim, voltado para o meio ambiente? Porque principalmente no nosso estado, doutor Carlos já disse que Minas Gerais já traz a mineração até no nome, né? Qual que é o maior gargalo que o senhor vê hoje? Apesar de todo o nosso esforço, né, o que me vem à mente, assim, principalmente são as questões tecnológicas. Hoje nós precisamos avançar muito com monitoramento, com acompanhamento tecnológico, com estruturas melhores para fazer o combate, para fazer a prevenção principalmente, porque a gente sabe, vamos focar num ponto que estamos vivenciando, que são os incêndios em vegetação. Mais de 90% são provocados pelo ser humano. E a gente tem essa dificuldade, esse gargalo de identificar, de fazer uma prevenção adequada. Nós temos muita qualidade para fazer o combate, mas a prevenção ainda é um ponto de reflexão que eu acho que a gente tem que melhorar bastante. É o melhor caminho, né? Prevenir. Ignorância, falta de educação, seja lá o que for. Doutor Carlos, como que a promotoria, como que o senhor, como promotor de justiça, atua nesses casos? Como é que o senhor pode trazer um pouco mais de alívio, né, no combate para esses homens do Corpo de Bombeiros? Patrícia, eu acho que o Coronel Elon disse tudo, amor, né? E isso é também um componente que aproxima o Ministério Público do Corpo de Bombeiros, né? Nossa instituição, o Ministério Público hoje, ela atua nas mais diversas áreas, nas mais diversas funções relativas à sociedade, né? Então ela demanda um alto nível de amor, de vocação dos promotores. E exercer a função de promotor de justiça, ela também traz componentes análogos ao do Corpo de Bombeiros. Nós precisamos que os promotores e promotoras tenham coragem, bravura, vocação, resiliência. Atuar num país tão injusto requer da nossa instituição promotores e promotoras preparados, vocacionados, que transformem esse amor em vocação, né? Assim nós conseguimos ter uma instituição sólida, consolidada e que ganhe cada vez mais legitimidade dos mineiros, né? Faz sentido para a gente quando toda a nossa atuação ela se volta ao bem-estar dos mineiros. Assim a gente se sente realizado. Então, é possível te dizer que nós, Ministério Público hoje de Minas Gerais, conseguimos ter uma vasta gama de colegas atuando em toda a região do estado, também tentando trazer esse alívio aos mineiros, quer seja na atuação em defesa das crianças, do consumidor, do patrimônio público, fazendo júri, defendendo a vida. Então, hoje a atuação do Ministério Público ela é sensível em várias áreas e isso nos aproxima do Corpo de Bombeiros. Mas eu queria também aproveitar aqui para assumir um pouco um papel da Patrícia e se eu puder direcionar uma pergunta ao Pedro, quebrando um pouco o protocolo do podcast. Fique à vontade, doutor. Eu tinha uma dúvida aqui que acompanhando, né, a atuação de vocês, eu queria saber do deputado, em Brumadinho, qual que foi a notícia mais difícil de ser dada? Qual que foi aquela notícia em que
talvez você nem conseguisse dar. Diante de tantas tragédias, qual que foi o momento mais delicado e mais difícil para o senhor? Olha, doutor, para mim os momentos mais difíceis lá em Brumadinho em termos, né, de ter que transmitir essas informações, isso é muito peculiar para mim, sempre foram com as mães, assim, sabe? Para muito além a gente tem o trabalho enquanto porta-voz que a gente fala ali, né, para as câmeras, para a população como um todo ali, mas tem um trabalho ali que fica nos bastidores, que é a gente conversar com cada familiar de vítima. E ao longo, né, da minha carreira e da minha função enquanto porta-voz, eu tive a oportunidade de fazer isso não só em Brumadinho, mas em enchentes, inundações, quando a gente teve aquele atentado à creche inocente em Janaúba. E a lei natural da vida são os filhos, eles enterrarem seus pais. Quando você tem uma mãe, quando você tem um pai enterrando um filho, ainda mais na situação de Brumadinho, tinha muita gente que era muito nova, tinha gente que estava grávida, tinha gente que, enfim, todo mundo ali tinha um futuro maravilhoso pela frente. Uma história diferente, né, Pedro? E você tem ali, quando você quebra essa lei natural ali de uma mãe e de um pai ter que enterrar um filho, isso pra mim sempre me marcou muito. E aí quando a gente fazia a localização de um corpo, era uma sensação muito dúbia, porque da mesma forma que quando você tem uma pessoa numa situação desaparecida, você dá esse próximo passo no processo de luto, no sentido de localizou, é importante. Só que é uma notícia muito pesada ao mesmo tempo, porque mães e pais, pela sua natureza, a esperança deles é sempre infinita. Então, por mais que às vezes tenha 3 meses, tenha 20 dias de desaparecimento, sempre existe aquela esperança Claro. ali, pô, será que surtou, desapareceu, aconteceu alguma coisa Alguém diferente? vai achar vivo, né? Então, Não, assim, e além disso, o luto lá, ele é um luto diferenciado, porque ele supera o luto individual, né? Exatamente. É um luto É coletivo. um luto coletivo, né? é um luto que vai se somando, né? Então deve ser muito difícil. E ele mexe com a raiz, com a identidade, muitas vezes, da comunidade, né? A gente tem, em muitos desses locais, municípios que têm a mineração como parte muito importante da sua história. E às vezes você tinha ali uma pessoa que trabalhava há 20, 30 anos naquela empresa, tinha uma relação muito forte, e aí do nada você vê aquilo dali destruído, a pessoa ela fica muito perdida, né? E é uma ferida que, infelizmente, que ela não se fecha, né? Por mais que as pessoas elas passem por esse processo de luto, de ressignificação, uma mãe, um filho que uma mãe, um pai que perde um filho, todos os dias, e isso me ficou muito marcado em todos os momentos que eu estive com eles, que elas falavam assim, Pedro, é lógico que, né, 4 anos e meio depois, eu tenho momentos felizes, mas não existe um dia que eu não lembre do meu filho e da minha filha. E acho que a grande responsabilidade do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros, acho que é justamente essa, é a gente fazer um trabalho que de alguma forma dignifique esse legado, que infelizmente é um legado muito pesado, é um legado de sangue. Patrícia, posso Claro, já por atrapalhei? favor, eu até ia perguntar para o coronel se o senhor teve aí um legado grande, né, dos seus homens com saúde mental abalada, tiveram problemas psicológicos, porque o que o Pedro está trazendo para gente é muito importante nesse sentido, né? Nós estamos em operação lá até hoje, né? Nós 4 anos, e você me perguntou antes sobre a motivação. Uma das situações que 2, 3 anos depois, a gente sempre traz, 4 anos agora, para os militares que lá estão, é os objetivos, ou seja, são as vítimas, né? São o que nós carinhosamente chamamos de joias. Então, 4 anos depois, um segmento que ainda é encontrado é motivo de orgulho da operação. Orgulho. Orgulho da operação. Então a cada turno que começa são as fotos das 3 joias que faltam. A Natália, o Tiago e a Dona Maria das Dores, lá da Pousada Nova Estância. E eu acredito o seguinte, né? A primeira questão é a preparação, como eu já estou frisando. E nós não tivemos, no aspecto físico, nenhum problema, graças a Deus, né? Não tivemos nenhuma intoxicação aguda. Nós já estamos em 4 anos, não tivemos nada no que diz respeito à parte clínica. A parte mental, a gente criou alguns mecanismos que eram de acompanhamento. Até o 3º para o 4º ano, não existiam militares que ficavam mais de 21 dias na operação. Ficaram 7 dias, né, na escala, depois 7 dias de folga, mais 7 dias. Então, 3 turnos apenas, a gente brincava que ele era abandonado da operação, justamente para que ele pudesse recuperar e tivesse e aí um acompanhamento importante. Então, do aspecto mental, muito mais a motivação a gente trazia para aquele pessoal, né, para a nossa equipe de trabalho. Isso fez com que, graças a Deus, até o momento, a gente tenha pouquíssimas situações
que a gente pode estar dizendo. E aqui na promotoria, como é que foi a situação? Para o senhor relatar um pouco, esse episódio de Brumadinho foi o pior? Os dois, né? Lidar com tragédias é muito difícil, né? Então, em ambos os casos, Brumadinho e Mariana, né, a instituição ela constituiu força-tarefa, ela conseguiu formar um grupo de promotores especializados em cada atuação para conseguir dar uma reparação e mitigação daqueles efeitos, né? Mas atuar em tragédias é algo extremamente difícil e delicado. Requer da instituição um grande esforço de estruturação, de capacidade física e mental, e espero que nenhuma instituição tenha que passar por novas tragédias como essa, porque realmente reparar e compensar essas tragédias é muito mais caro, demorado e difícil do que prevenir. A prevenção é tudo, né, doutor? E essa é a missão do Ministério Público, evitar outras tragédias. Essas duas tragédias deram a lição de que a atividade de mineração irresponsável e ilegal, quando exercida dessa forma, os prejuízos que ela traz são muito mais danosos para a sociedade do que os benefícios prometidos. Uma bomba relógio, né? Assim relógio. podemos chamar. Mas agora eu quero provocar o deputado Pedro. Deputado, o senhor saiu aqui de uma instituição muito séria, centenária e tudo mais. Está lá em Brasília. No Congresso, temos pautas voltadas para o meio ambiente. O senhor encontra aí um campo muito árduo, ou o senhor acha que o senhor vai ter muito apoio durante esse mandato? Olha, acho que a gente está numa fase do amadurecimento da população brasileira. Eu acho que é algo que o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros, eles têm sido muito felizes, é mostrar que quando a gente fala de meio ambiente, parafraseando aqui o nome do podcast, a gente está falando do meio ambiente. Então não adianta a gente achar que essa é uma discussão de lado A, de lado B, algo nichado, porque a gente está falando do nosso futuro. Às vezes pode parecer um pouco idealista isso, só que a gente tem que entender que se a gente não realmente, né, mudar a forma como a gente lida com a nossa atividade de exploração econômica que impacta no meio ambiente, como a gente trata a questão do uso e ocupação do solo, da gestão dos resíduos sólidos, a gente não vai conseguir ter uma qualidade de vida adequada. E aí, nesse sentido, acho que tanto o Corpo de Bombeiros quanto o Ministério Público eles fazem um trabalho muito importante, que é o seguinte, que é de ser didático nessa seara. É mostrar que quando, né, durante muito tempo no Corpo de Bombeiros, a instituição achava que a nossa função era mais uma função reativa. Hoje a gente já está numa lógica de prevenção, a gente já está numa lógica de educar aquela sociedade, aquela pessoa que mora ali em determinado local, que ela utiliza fogo para eliminar lixo, para falar assim, olha, para muito além da gente combater isso aqui, você tem que entender que a gente está aqui para te ensinar que não é esse o caminho. Então acho que esse papel ele é muito importante. E aí no Congresso, como o meio ambiente, né, é a bola da vez e vai continuar sendo, a gente tem adquirido mais apelo para poder discutir isso de uma forma profissional. Tá num ponto ótimo, não, ainda tem muito o que ser, né, discutido. Caminhar, né? A gente tem que caminhar bastante, as pessoas têm que perceberem isso, porque muitas vezes a pessoa tá ali, né, consumindo assuntos de política, consumindo aquilo dali como entretenimento, né, como se fosse, enfim, um reality show. E a gente tem que entender, pra gente ter uma discussão mais madura, a gente precisa chamar as pessoas, entender, né, a gente tá numa época muito polarizada, que o espaço de construção é o espaço do diálogo, é a melhor forma, e quando a gente faz dessa forma, todo mundo sai ganhando, né. Então isso é uma coisa que eu aprendi lá com os meus nobres comandantes, lá no Corpo de Bombeiros, aqui tá um grande amigo, parceiro e líder também, é aprender a conversar, entender que sentando na mesma mesa, todo mundo pode aprender e a gente pode construir o que é melhor para a população mineira, e esse é sempre o nosso objetivo. Quando eu venho numa mesa dessa daqui, eu fico muito feliz porque eu vejo que todo mundo está preocupado, né, com o mineiro, preocupado com a população, e eu acho que esse tem que ser sempre o norte das nossas instituições, seja o Corpo de Bombeiros, seja o Ministério Público, ou seja lá no Congresso Nacional. Construir ações educativas, né? E principalmente levar para a população essa questão, porque às vezes é uma hipocrisia também, porque às vezes nós, como povo, população, nós criticamos muito a mineração, mas amamos ter aí um tablet, um celular, um microfone, tudo que precisa e leva o minério. Hoje nós já temos assim formas muito mais educativas para poder atuar na mineração também. Eu falo mineração porque todo mundo fica voltado para mineração, né? Mas hoje o senhor também vê dessa forma, coronel? Com certeza, nós temos essa
esse mote aí, né, É. de que a mineração ela faz parte do processo, né? Ela transforma, né? Agora, com certeza, a tecnologia também tem que vir agregada a essa transformação. E a mineração da mesma forma. A gente precisa dela, mas ela também tem que se transformar num aspecto para prevenção, né? E esse é o objetivo do meu ambiente, que foi aí, gente, eu vou contar pra vocês, porque eu adoro, eu sou fofoqueira, viu? Adoro, eu não sou fofoqueira, eu faço comentários. Esse podcast foi idealizado pelo promotor de justiça, Dr. Carlos Eduardo. Ao criar o meu ambiente, o senhor pensou justamente nessa situação de democratizar as ações voltadas para a sociedade, doutor? Exatamente, Patrícia. Esse episódio hoje mostrou como é importante a gente falar de temas sensíveis e de uma forma que o cidadão comum possa ter acessibilidade a essa informação. O meio ambiente hoje ele é uma pauta prioritária mundial, né? E para a gente ter um futuro sustentável, é importante discutir o presente, discutir as boas práticas, falar de água, de floresta, falar de sustentabilidade na mineração, no agro. Esses ambientes eles têm que ser discutidos de uma forma que saia da partidarização. É importante que todos nós, poder público, sociedade civil organizada, poder político, se dialogue de forma que possamos construir um futuro melhor para as futuras gerações, preservando o meio ambiente, se desenvolvendo economicamente, mas com segurança para o mineiro. Bom, gente, eu quero aqui já de antemão agradecer a participação dos nossos convidados, né? Eu vou caminhar para as mensagens finais, vou começar pelo Coronel. Coronel, que prazer ter o senhor aqui. Qual a mensagem que você gostaria, o senhor gostaria de deixar para o nosso internauta? Primeiro agradecer, né, a gente poder trazer o nosso posicionamento a respeito disso, dizer que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é uma instituição que preza pela colaboração. E o que é a colaboração? Entender o outro, né? Conhecer aquilo que os outros fazem para que a gente possa fazer o que é melhor para nós e para a população. Então, da mesma forma, o Ministério Público, né, doutor Carlos, eu tenho certeza que ao longo, né, de Mariana para cá, ele passou a conhecer melhor o Corpo de Bombeiros e da mesma forma, né, nós já até cedemos o oficial para ficar aqui com ele, para conhecer melhor o Ministério Público, que a gente possa também desenvolver melhor o nosso papel. E, né, com esse projeto político interessante, que eu acho que vale a pena, né, o nosso deputado Pedro Ayrara. Então a mensagem é de vamos preservar, vamos conscientizar. Acho que a palavra conscientização ela é mais importante nesse momento. E a prevenção em primeiro lugar. A partir do momento que a gente tiver a prevenção e a conscientização, com certeza nós vamos ter menos impacto, menos operações de risco e principalmente, né, uma valorização principal da vida. Vidas salvas, né? Vidas que importam, não é mesmo? Isso aí. Olha, eu vou bater continência aqui, né, pro nosso comandante. Tem que bater pro senhor também, que o senhor também Bombeiro honorário. o bombeiro honorário. Mas antes disso eu quero falar com o Pedro. Pedro, que alegria, viu? Sucesso em Brasília. E eu quero saber aqui quais são as suas considerações finais, a sua mensagem final para o nosso internauta. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Estou aqui, né, junto de grandes amigos e pessoas, né? Mais uma vez, não é porque eu estou na frente deles, não, mas é porque eu respeito e aprendo profundamente, não só com você, mas Coronel Erlon foi e sempre será meu comandante. Aqui também, Dr. Carlos também, que, sinceramente, acho que talvez seja o promotor que é o maior parceiro do Corpo de Bombeiros, tem apoiado com tantas coisas, porque entende o papel do Corpo de Bombeiros, né, enquanto ator de prevenção, de aumento de resiliência. E a provocação que eu deixo é realmente no seguinte sentido. Primeiro, é que as pessoas elas confiem na instituição. É lógico que a gente tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar, mas quando a gente fala, né, de Corpo de Bombeiros, quando a gente fala de Ministério Público, são instituições que o povo mineiro pode confiar, gente séria, gente qualificada que está aqui, e da mesma forma, o que eu tento fazer lá no Congresso Nacional é justamente mostrar que política pode ser um espaço de diálogo, um espaço, né, de construção responsável. E segundo, é dizer o seguinte, de nada adianta a gente ter pessoas tão bacanas, tão boas, trabalhando no serviço público, né, em prol do cidadão mineiro, se o nosso cidadão também ele não muda a atitude dele. Porque tem muita coisa que a gente pode e deve fazer. E às vezes o pessoal fica criticando, metendo pau em político, só que às vezes a pessoa tá ali, deixando de reciclar o próprio lixo, furando fila, botando fogo ali na vegetação, que não pode, fazer uma série de práticas. A gente precisa entender que a coisa pública não é aquela coisa que não tem dono, é aquela coisa que todos nós
somos os Somos o donos. dono. Eu tive a oportunidade de estudar no Japão e lá isso me chamava muita atenção, que o que é público é cuidado com muito mais carinho do que é particular. Quantas vezes eu vi ali a pessoa ali regando o jardim público com a própria água, enfim, várias outras questões. Então que a gente possa também utilizar esse momento para fazer essa autocrítica, entender onde que nós podemos contribuir nesse processo. Quando a gente tem boas instituições, mas quando essas boas instituições elas podem contar com a colaboração de uma população de cidadãos conscientes, todo mundo ganha. E eu acho que hoje esse podcast, o Meio Ambiente, ele mostra mais um esforço no sentido da gente tornar isso uma realidade mais próxima. Obrigado pelo convite, a gente segue à disposição lá em Brasília, fazendo política de uma forma muito responsável, de uma forma muito séria. Nós que agradecemos, ô Pedro. Olha, quero aqui agradecer de antemão nosso anfitrião, doutor Carlos Eduardo, ele que teve esse olhar generoso, cuidadoso, zeloso, né? E trazer aqui esse ambiente, esse novo espaço tão importante, doutor Carlos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia, a sua brilhante condução. Você veio até de verde hoje Eu já vim, para... gente. Ó meu look Caraca. internauta. É. Hã? Exatamente, está brilhando, obrigado. Agradecendo a sua pessoa, a Rede Tatiaia, que possibilita que esse assunto seja divulgado para os ouvintes, para os cidadãos. Isso é muito importante, fazer com que essa pauta possa se aproximar do cidadão comum, da pessoa comum, que pensa num futuro sustentável. E deixar a mensagem aqui para o mineiro de que ele pode confiar no Ministério Público, assim como ele confia no Corpo de Bombeiros. Em cada comarca, em cada município do nosso estado, nós temos um promotor ou uma promotora defendendo o cidadão, com vocação, com dedicação, transformando instrumentos jurídicos em instrumentos voltados a produzir resultados efetivos para as sociedades nas mais diversas áreas. Então, para o nosso ouvinte, que ele possa confiar e buscar no Ministério Público levar ao Ministério Público a sua necessidade para que o Ministério Público possa atendê-lo e transformar a vida dos mineiros numa vida sustentável, pensando nas futuras gerações. Nós, mineiros, temos orgulho do Corpo de Bombeiros e também da Promotoria de Justiça de Minas Gerais, né, gente? É muito bacana, são profissões, assim, essenciais, fiscais do povo, na defesa do meio ambiente, do nosso bem-estar, da nossa cultura, da nossa educação. Então é isso, gente. Esse é mais um episódio do Meu Ambiente, que é o meu, o seu, nosso ambiente. Compartilhe essas informações, sigam, né? Escolha a sua rede social favorita, a sua plataforma favorita e compartilhe também pelo YouTube. Eu vou ficando por aqui e já espero você no próximo episódio. Até mais.